A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o pastor Barbosa Júnior e esse é o Chronicast, um podcast criado com muito carinho para você, nosso espectador, para você que nos acompanha. E como desde a última edição, do último episódio, né? Estamos agora com testemunhos, glorificando o nome do Senhor naquilo que é importante, naquilo que é para Deus, aquilo que Deus fez na vida das pessoas e que pode fazer também na sua vida. Se você crer, se você acreditar, com certeza Deus vai brilhar na sua vida. Mas antes eu queria dar continuidade, tá? Eu queria dizer para você, você tem um testemunho? Conhece alguém que tem um testemunho onde o nome do Senhor é glorificado? Anota esse número aí, 019-978050533. Esse é o WhatsApp aqui do Chronicast. Não adianta ligar, não vai ligar porque nós não vamos atender, tá? É só para mensagem mesmo. Fala assim, olha, pastor, eu tenho o testemunho, conta um breve relato, deixa o telefone de contato, vou passar para a produção e a produção vai dar uma olhada, analisar e quem sabe você não vai vir contar o seu testemunho aqui no Chronicast. Se você ainda não nos segue, vai lá no YouTube, Chronicast Podcast Barbosa Júnior, faz a inscrição, se inscreve, deixa like, deixa sininho, faz o que você quiser, você é de casa. Amém? Ou então nos acompanhe também através das redes sociais, @Barbosa Chronicast. E eu quero fazer mais uma oração, tá, para você aí que está nos acompanhando pelo YouTube. Feche seu olho e abaixe sua cabeça. Meu Deus e meu Pai, eu quero uma vez mais, Senhor, te agradecer, te adorar e te exaltar na beleza da tua santidade. E quero pedir, Senhor, que as tuas mãos, que as tuas bênçãos, que a tua graça alcance, Senhor, cada espectador, Senhor, desse podcast. Que aonde, Senhor, esses vídeos chegar, que as vidas venham ser abençoadas, vidas venham ser transformadas pelo poder do teu amor. Rei dos reis, Senhor dos senhores, abençoe-nos, ó Pai, a nós aqui no estúdio e a todos quanto acompanharem, Senhor, esse podcast, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero deixar também um versículo para vocês aqui, tem tudo a ver, vocês vão entender o porquê. Evangelho de Lucas, capítulo 1, apenas o versículo 37, que diz assim: porque para Deus nada é impossível. Eu não sei como está a sua vida, mas creia, para Deus nada é impossível. Coloca na mão dele e com certeza a vitória é tua. Amém? Bom, nosso convidado de hoje tem 33 anos, é casado, pai de 2 filhos, é cooperador na Igreja Evangélica Novas de Salvação, é adestrador de cães há mais ou menos uns 10 anos. Hoje ele mora em Paulínia e viveu grande parte da sua vida na cidade de Campinas. Hoje eu falo com o cooperador Fagner Souza, ou Fafá, para os íntimos, né? Para quem conhece. Fagner, seja bem-vindo ao Chronicast. Obrigado, um ótimo dia a todos, que Deus os abençoe de uma forma gloriosa. Que bom. Fá, é um prazer ter você aqui. Todo meu. Né? A gente já vinha conversando alguns dias, falando sobre contar testemunho, Sim. né? Aí eu virei uma chave um pouco do Chronicast, Glória assim, a vamos Deus por deixar isso. de contar história para contar testemunho. Coisas que não deixam de ser história, Sim. mas história verdadeira daquilo que Deus faz na vida das pessoas. Né? Mas me responde uma coisa, quantos anos você tinha quando você aceitou Jesus? Barbosa, eu tive o privilégio e a honra de ser alcançado por Cristo por volta dos 21 anos de idade. Para muitos, cedo, mas para quem estava vivendo o que eu estava vivendo, foi no último momento da minha vida. Aos 45 do segundo 40, tempo. literalmente. É sempre assim, né? Fala uma coisa para mim, como que era a juventude naquela época? Barbosa, eu vim de uma geração do rap, a qual a população era muito influenciada, principalmente a população onde que nós vivíamos, uma população de baixa renda, nós éramos muito influenciados pela música e pelo rap, pela criminalidade. Automaticamente, isso nos potencializava a se comunicar como o gueto, como a favela, como o lugar de baixa renda. Então, assim, a população daquela época tinha como base a criminalidade, a droga, essa questão de querer impor, de querer ser alguma coisa. Tá? Acho que naquela época era voltado a isso, a de você tentar sempre impor alguma coisa, dizer que você é bom, que você é forte e que se alguém pular na sua frente, você tem capacidade ali de fazer o que tinha que fazer, no caso. Você viveu a maior parte da sua infância, da sua juventude, ali na região do Ouro Verde, né? Sim, dos Distrito DIC. Ouro Verde, dos Dicas ali. Eu lembro que moro ali há pouco tempo, Sim. naquela região, pouquinho tempo.
né? Mudei para lá no dia... O dia eu exatamente não lembro, eu lembro o mês e o ano, né? Dezembro de 1982. 82. Eu Pouquinho me tempo. mudei em 94. Pouco tempo. 1900 não tinha asfalto, não tinha nada ainda. Um pouco tempo. E eu vi muita gente, muitos jovens, alguns nascerem, crescerem, outros não crescerem, né, tanto quanto deveria. Mas o que você falou é verdade. A criminalidade é para o povo da periferia, onde você não tem recurso, onde você não tem amparo, né, do governo, Sim. vamos dizer assim, do governo municipal, enfim, sobra alguns resquícios. Eu defendo aquela tese, que onde falta o governo, onde não tem o Estado, Sim. o crime impera. Sim. Tá? Infelizmente era uma condição daquela época, Sim, eu lembro muito bem. Ali, né, eu vi muita gente, tem pessoas queridas que infelizmente também enveredaram Sim. por esse caminho. Hoje paga o preço, Sim. né? E graças a Deus a lei da semeadura é essa, né? Você plantou, você colhe. Você tem o direito de escolher a semente. Sim. Mas uma vez escolhida e lançada, a sua obrigação é colher. E assim foi. Você escolhe o que se planta, mas não vai nunca escolher o que você vai colher. Isso aí é a vida que vai te dar. Ninguém semeia tomate. É obrigatório, né? É obrigatória a colheita. Verdade. Ninguém planta, lança tomate para colher pepino. É isso, literalmente. Ou chuchu, ou alface. Não tem jeito. Né? Então isso, graças a Deus, aí... Teve muitos amigos que se perderam? Tive, Barbosa, infelizmente. Quando eu me mudei para o DIC, eu tinha 3, 4 anos de idade. Tinha 3 anos, especificamente. E eu me lembro que não tinha, vamos dizer assim esse termo, favela. Não tinha comunidades mais abaixo. Nós éramos ali tudo Coab, né? Então não tinha todas as favelas ali em volta. E logo quando nós se mudamos para o DIC, logo após, começou a aparecer DIC Santo Márcio, Filadélfia, Aruanã, Buraco do Sapo, que a gente chama de Buraco do Sapo, mas não é a favelinha do Santos Dumont. E começou a aparecer muita favela. Com isso, Barbosa, hoje chamada de comunidade. É isso. Né? Hoje são bairros, né? Mas na época era comunidade pobre, o pessoal que vem é um pessoal que não tem uma cultura firmada. São pessoas geralmente de várias regiões do Brasil, cada um com a sua cultura, com a sua forma de ver a vida. São pessoas que vêm de fora, pessoas às vezes que estão fugindo da justiça lá fora, enfim. Quando eu comecei ali, meu pai pedreiro, minha mãe empregada doméstica, minha mãe trabalhava, fazia faxina 2 vezes ao dia, meu pai saía cedo, só voltava à noite, era eu mais 3 irmãs, eu era o mais novo, então nós ficávamos o dia inteiro na rua, cara. O dia inteiro, literalmente, na rua. Até meu apelido de Fafá vem porque eu sofri um acidente, eu puxei um tacho de óleo em cima de mim, tive todo o meu corpo queimado, e por um tempo na minha vida eu tive que usar um expansor. E esse expansor, ele ficava dentro da pele, no meu tórax, então parecia que eu tinha um peitão, mas era uma bolha de água, que era uma forma de retrair tudo as impurezas por conta da queimadura. E aí foi aí que surgiu o apelido Fafá. Fafá por causa da Fafá de Belém, que tinha uns peitão. E ali, Barbosa, eu ficava o dia inteiro na rua, literalmente. Eu ia para a escola e saía da escola, rua, voltava só à noite. Eu lembro que de dias que ficava sem comer, só comia, só jantava, ou almoçava alguma coisa e rua. E com isso você começa a se envolver, aprender. Eu costumo dizer que se o pai e a mãe não ensinam, a rua ensina. E ensina errado, mas ensina. Ensina de uma forma dura. E foi isso. Meus pais sempre me deram uma base, só que eu sempre tive como posso dizer, um chamado, um desejo maior para as coisas erradas da vida, infelizmente. E só mudou quando Jesus me abraçou. O ser humano, infelizmente, ele é fadado ao erro, ele é atraído, muito mais atraído pelo que é negativo do que pelo positivo. Sim. Né? Infelizmente, você vê que hoje a TV aberta, qualquer jornal que você vê muito mais notícias negativas, atrai muito mais, chamam muito mais atenção, vende muito mais do que positivo. Sim. Você fala, poxa, o cara levou uma cesta básica, mas não fez mais do que obrigação. É isso. Né? Mas a pessoa estava precisando do médico, o cara levou, o cara pagou o remédio. Mas espera aí,
não fez mais do que obrigação. É Se ele isso. tem, poderia ter É feito. isso. Agora, se você falar, não, o cara foi lá, matou, não sei o que tem, acabou com toda a família. Nossa, aí vira aquele. Isso chama mídia, né? Né, chama, infelizmente, Infelizmente. é assim. Né? Até a gente vê na igreja, ela é assim. Se você prega, passamos recentemente pela festa da igreja e foi fechada a rua, e as pessoas brigam, acham ruim porque fechou a rua. Porque é uma igreja, quando já se viu fechar a rua. Atrapalhar o trânsito, Agora, se você põe um baile funk, um como pancadão, era antigamente. ninguém fala nada. Sim, Eu sim, lembro que sim. ali onde é a Nova de Salvação foi um lugar que era chamado de Inferninho, e graças a Deus, onde dia abundou 5 o de pecado, março. superabundou a graça, e superabunda até hoje a graça. Eu lembro que ali o pessoal, às vezes você passava, eu descia de que 4 para casa da minha avó, de que 3, por volta de umas 8, 9, 10 horas, cara, tinha gente caída no chão. E ninguém reclamava de ter que desviar, Era isso de mesmo. passar em outra rua. Mas para a igreja acho que o negócio é diferente. Mas, então, infelizmente, é o que você falou, a rua, por mais básico que o pai e a mãe dê, é aquele negócio, pai e mãe ninguém gosta de ouvir. Porque o meu amigo sabe mais que meu pai e que a Sim. minha mãe. Que os meus amigos estão me chamando. E que eles estão me ajudando. Enche a boca pra falar, né? O pai e a mãe só puxa a orelha e põe de castigo. Hoje não faz mais isso, mas tudo bem. Sim. Faz só um minutinho, eu preciso dar um alô aqui para um pessoal que é muito importante aqui para o Chronicast, Top. mas também é importante para você que tem a sua empresa e quer fazer o seu nome chegar muito mais longe, quer fazer o seu nome ser muito mais conhecido. Anota esse número aí, 019 99507 9229, 019 99507 9229. Esse é o telefone da Ridger Comunicação. Cara, o pessoal competente vai fazer a sua marca chegar muito mais longe. Então não fica esperando aí, brigando, porque o meu concorrente tem mais clientes do que eu. Faça a sua marca aparecer. Vem para a Ridger Comunicação. Entre em contato 019 99507 9229 ou pelas redes sociais, @Danilo Palma SP. Ridger Comunicação, a sua empresa em boas mãos. Fá, para você, quais as grandes diferenças entre os jovens de hoje e os jovens daquela época? Barbosa, eu acredito muito que, principalmente, vamos falar no âmbito de uma comunidade mais simples, mais pobre, o que influencia muito hoje a comunidade são músicas, são modas. Isso, assim como na minha época, também tem poder. A diferença é que isso se movimenta, né? Então, na minha época, como eu disse, o rap predominava. Logo após o rap veio o funk. E hoje a gente vê que as coisas estão sendo do mesmo ritmo, só que aplicada de uma forma diferente. Na minha época não tinha celular, hoje tem. Então, antigamente, para a gente ouvir música, nós precisávamos comprar CD, ou primeiro foi a fita, depois veio o CD, e isso nos influenciava. Eu lembro que a minha casa tinha a Rádio 105, era de manhã até a noite, então a gente acompanhava samba, pagode e rap, samba, pagode, rap. Hoje não precisa, hoje com o clique do celular você tem acesso a tudo. E com isso vem variações de cultura, variações de ritmo, variações de letra. Eu quero acreditar que hoje o que modifica a juventude, o que isso molda a juventude, quero acreditar e bater em cima disso que são as modas e os hits, aquilo que eles ouvem. Isso. Eu lembro que na minha época, Barbosa, quando começou a entrar o funk, eu não sabia o que era roupa de marca. Agora, quando começou a entrar o funk, eu comecei a criar desejo por roupa de marca. Por Oakley, Levi's, Quicksilver, Papo Cabane, e eu comecei a ver um mundo que eu não via. E o jovem da periferia, quando ele olha para isso, ele procura acesso. Como que eu posso comprar isso? Se eu trabalhar, vou ganhar R$ 1.200, na minha época era um valor muito mais baixo, e como que eu vou alcançar isso? Vai demorar demais. Você vai comprar uma peça de uma roupa, R$ 300, não é viável. E aí você começa a buscar vias de fatos mais fáceis para que você possa alcançar isso. E aí, na minha época, era tráfico, assalto, enfim, de várias formas, tudo errado, nada lícito, tudo errado. Então eu quero acreditar que isso não mudou, Barbosa. Isso é a mesma coisa. Só que a forma de ser aplicada na mente da juventude, isso mudou. Então, antigamente era por intermédio da rádio, por intermédio da televisão, que passava, era meio filtrado as coisas, e por intermédio de um CD. Hoje,
com a via de internet facilita muito. Da mesma forma que as pessoas estão nos ouvindo aqui com essa facilidade, o mal também pode se chegar diante de pessoas. Você falou do rap, é interessante. Em 2004, eu ainda não havia aceitado Jesus. Eu aceitei Jesus em 2011, para a glória Sim, do nome dele. glória a Deus por isso. E eu fazia locução em eventos. E eu fiz, foi o último ano que teve showmício, né? Eu era Eu locutor de lembro um de showmício, candidato. eu lembro. E eu lembro que tinha um trabalho desse então candidato na época, tá? Que chamava Hip Hop pela Paz. Sim. E era eu quem via os locais, protocolava tudo. E os meninos chegou para mim e falou assim: olha, a gente vai ter um evento de Hip Hop pela Paz no Santa Mônica. Você apresenta pra gente? Eu falei, rapaz, não tem nada a ver com esse mundo. Eu era do pessoal da bota, do cano comprido, do chapéu da aba larga, né? Eu falei, não é, né? Mas como é que eu vou falar que eu não vou, que eu não gosto, Sim, que não faz parte do meu trabalho, repertório? né? Aí eu peguei e falei, cara, é o seguinte, eu vou com o maior carinho. Não é o meu mundo, mas é um carinho. Eu vou com o maior carinho, eu vou fazer o meu melhor. Mas o que vocês acham de arrumar um MC? Porque o hip hop, ele é um movimento, ele tem toda uma característica, uma forma de falar, uma forma de vestir, né? Uma forma de se comunicar. E eu não tenho isso, né? Eu não tenho, eu vou fazer o Sim. meu melhor. Só que o meu melhor pode não agradar. Então faz o seguinte, pega uma pessoa, um MC, verdade. Eu, cara, eu não sei falar o linguajar que vocês falam, eu não sei me vestir da forma que vocês. E mesmo que eu me vista, vai todo mundo ver que eu não sou do ramo. Não tem. Vai escapar um ai e não vai dar certo. Falou, verdade. Aí me fizeram uma pergunta, se eu gostava de rap. Aí eu falei, olha, eu ouço tudo. Eu tenho que ouvir de tudo. Não é o meu álbum de cabeceira. Sim. Tá? Mas eu ouço, tá? Alguns eu costumo ouvir. Aí perguntaram para mim na época, você gosta do Racionais? A exceção era o... Aí eu fui obrigado a ser sincero. Eu falei, não. Não, por quê? Falei, cara, eu ouço, na época, né? Gabriel Pensador. Sim. Marcelo D2, na época, tinha umas letras bacanas, né? Então, mais ou menos por aí. Agora, o porquê não do Racionais? Foi porque eu não faço apologia ao crime. Então, tudo aquilo que faz apologia ao crime. Não, mas os caras cantam a realidade. Foi realidade de quem? Eles não cantam a realidade da moça loira que está na piscina, porque o pai tem condição para pagar um clube, tá? E ela tem que morrer por isso. Porque o cara tá do lado de fora, olhando, em vez de falar, vamos trabalhar, vamos conquistar, não. O cara fala pro cara pegar uma arma e assaltar e não sei o quê. Vai falar que o Papai Noel deu presente para muita gente, porque o moleque achou uma arma e foi fazer um assalto. Né? Então você me desculpa, isso é apologia ao crime, eu não posso aceitar isso. Isso não é realidade. Tá? A realidade hoje que eu conheço é da pessoa que vai, trabalha, conquista, busca e conquista. Por meio do suor do seu rosto. Não pela facilidade. Então, peraí, a realidade de quem? Da periferia, não. Eu moro na periferia, não é isso. Sim. Moro na periferia até hoje, então não é a realidade da maioria. Graças a Deus, é a realidade de uma minoria, que às vezes subjuga através da força a maioria, mas não é a realidade. Aí acabamos conversando e tal, eles entenderam, né? Ficou bicudo, mas acabou entendendo. Né? E é isso que você falou mesmo. Imagina assim, Barbosa, isso é você já adulto, com uma ideia formada, com seus valores, o seu caráter. Agora, para um jovem, seja para uma criança que está se transformando em um adolescente, isso é muito forte, Barbosa. Eu lembro de músicas que me inspiravam, músicas que eu fechava o olho. É a minha realidade. Isso, aquilo me potencializava, aquilo eu tinha desejo de ser aquilo. Então, mesmo que para um rapper, mesmo que para um MC, para um compositor de música, ele está apresentando talvez com a visão de trazer uma realidade de uma comunidade pobre. Mas ele não sabe o poder que a voz dele tem. Da mesma forma que a nossa voz aqui, eu creio que vai alcançar pessoas, que vai edificar fé, que o nome do Senhor vai ser glorificado na vida de pessoas, assim eles têm poder também de distorcer ideias e pensamentos de pessoas. Eles não sabem o quanto eles podem fazer de bem, mas também o quanto eles podem fazer de mal. Eu creio que tem alguns artistas hoje que conseguem ter essa visibilidade e essa visão hoje, que é diferenciada. Porém, na época não era, infelizmente. Nós éramos voltados pelo mundo
sombrio, infelizmente. Falando de influência, aconteceu uma coisa comigo ontem que eu achei assim hilário, Sim, né? Eu já não é a primeira vez que acontece, já aconteceu outras vezes, mas nunca no local. sim, Ontem eu fui fazer uma visita no presídio, sim, né? Eu geralmente eu saio mais cedo. Aí eu fiz a visita, tô saindo, né? E no que eu passei, para você entrar, você registra a carteirinha, para sair, registra também a saída. sim. No que eu fui sair, tinha uma criança, um menininho, devia ter uns 3, 4 anos, um pouquinho mais velho que isso. Ele estava com o papel na mão, ele olhou para mim assim, e falou: Tó. Falei: para mim, ele é. Falei: por que você está dando isso para mim? Ele falou: porque o senhor é polícia. Uau! Eu falei: sou o quê? Ele: polícia. Eu falei: mas por que você acha que eu sou polícia? Ele falou assim: o senhor tem cara de polícia. Ah, eu tenho cara de polícia, então tô lascado. Brinquei com ele, dei risada e tal, né? Era um papel que era lá, acabei deixando, né? Mas não é a primeira vez que acontece. A pessoa fala: você tem cara de polícia. Eu falei: não, eu não sou polícia. Eu, graças a Deus, eu faço parte do exército. Do exército de Sim, de Jeová. Cristo. Do exército de Cristo. Aleluia. Desse eu sou. Do outro, não. Já fiz parte uma vez, eu fui militar, mas só na. Foi aquela obrigatório, né? Sim, exército brasileiro. E só, não sou polícia. Eu achei interessante ele olhar: você tem cara de polícia, e saiu batendo no pé. Eu falei: rapaz. Aí as mulheres que estavam para entrar, tudo olhando para minha cara. Eu falei: não, moço, não, menino, não sou polícia, não. Mas eu achei interessante. Mas é a É informação, questão da Barbosa. da É influência, influência. é isso. Então, Né? assim, no decorrer da minha vida, eu achei muito legal uma abordagem uma vez de um policial, que esse policial veio falar de Deus para nós. E o estigma que a gente tinha de polícia era que tudo tinha que O morrer. violento, que Porque batia, era que monstro. agredia, né? Você entendeu? Nós chamava de coisa, de polícia, essas coisas. Ou seja, Você eles entendeu? eram errados, né? E o É certo era isso, o... mas é porque isso é implantado na cabeça do jovem. Porque, assim, o dia que esse polícia falou de Deus, eu saí olhando pro polícia, assim, tipo, sem acreditar. Falei: mas qual que foi a intenção desse cara? E isso aí até hoje. Eu tenho 33 anos, já se passou 13 anos, isso para mais, eu acho, eu não lembro muito bem, bem mais, e eu não esqueci nunca mais disso. Falando disso, como que acontece a sua conversão? Barbosa, eu vim de uma família disfuncional. Meu pai e minha mãe muito honesto, porém, meu pai e minha mãe pecou em algo que muitos pais pecam, no investimento aos filhos. Não estou falando no investimento de escolaridade, no ensinamento de leitura, de matemática, é de suma importância para a vida de uma criança, mas no investimento presencial, de falar assim: não, filho, ó, se for preciso o pai sair do serviço para vir ficar aqui com você, para te dar uma atenção, o pai está disposto. Minha família, Barbosa, ela veio de crenças. Minha mãe muito católica, católica praticante. Família da minha mãe muito católico, católico praticante. E do meu pai de geração de bisavó para avó, para tio, para tia, para pai, todos da quimbanda e da umbanda. Então eu vim com esse misto de informação. Então fiz catequese, crisma, primeira comunhão, fiz tudo. Porém, Barbosa, eu tinha um estigma negativo sobre religião. Então eu olhava para todo tipo de igreja e eu via como algo negativo. No decorrer da vida, os meus pais passaram por muito processo difícil. Nós somos 4 irmãos. A minha irmã mais velha sempre foi a mais revoltada, a Fabiana, que hoje é missionária na casa do Senhor. A Priscila, que hoje já descansa no Senhor, era cartomante. A Fabiana é mãe de santo, Priscila cartomante. E a Débora, num dito popular do mundo, era mulher de irmão, que é cunhada, chamada de cunhada, que é de uma facção. E a minha família cresceu dentro disso. Meus pais e minha mãe, o meu pai e minha mãe nunca aceitou nada que era negativo. Meu pai bebia muito pouco, parou de fumar por causa dos filhos. Só que assim, aquilo para nós era insuficiente, porque nós precisávamos da presença deles. Faltava uma estrutura. Isso, e meus pais trabalhavam muito, Barbosa. Eu lembro da minha mãe fazendo faxina 3 vezes, fazendo 3 faxinas no dia. Meu pai era pedreiro, ainda até hoje, saía de manhã e voltava só à noite. Então, assim, a gente ficava um cuidando do outro. Eu era o mais terrível, eu era o mais bravo, o mais revoltado, e eu fugia das minhas irmãs, só voltava antes do meu pai chegar em casa. E com isso, a gente foi aprendendo tudo quanto é doutrina, tudo quanto é ensinamento, tudo quanto é cultura lá de fora. E com isso, Barbosa, eu comecei a passar por processos. Eu hoje tenho uma visão totalmente diferente de antigamente.
Hoje eu sei que era espiritual. Por esse misto de religião, meus pais me levavam para conhecer algo espiritual e eu relutava, eu lutava com isso. Eu lembro que as minhas primeiras experiências no mundo espiritual foi só com as trevas. Eh, não tenho medo de dizer que eu acredito hoje por via de fé que Jesus Cristo é a luz, que a palavra de Deus é o caminho, que Jesus é a vida e a verdade e que assim, abaixo disso, acima disso não existe, e abaixo disso é trevas. Só Jesus nos leva à luz. E eu lembro que as minhas primeiras encontros foi sempre com as trevas. Então, a minha irmã fazia sacrifícios, rituais e algumas oferendas até dentro de casa. E por muitas vezes nas madrugadas as entidades, os demônios me visitavam. E eu lembro que isso no começo era muito apavoroso e depois era algo normal, mas que eu não conseguia, eu não via aquilo como algo bom. Então eu via, aprendia e me retirava. Eu lembro dos meus pais me levando para o centro, dizendo que o caboclo queria falar comigo, e eu fugia. Eu falei, eu vou falar com esse cara. Ele me chamando de Zé Assuncê. Eu falei, meu nome nem é Zé Assuncê, meu nome é Fagner. E eu lembro que eu fugia disso, Barbosa. E só que eu tinha um sentimento maligno no meu coração muito forte. Eu tinha um desejo de maldade muito forte. Hoje, conhecendo um pouco da psicologia, eu posso lhe dizer que eu tinha até alguns aspectos de psicopatia, porque eu gostava de ver animal morrendo, eu gostava de ver as crianças sofrendo, então eu gostava de fazer maldade. E só que eu entendo que, no fundo, era uma influência maligna. Por que isso, Barbosa? Porque quando eu cheguei aos meus 20 anos, 21 anos, eu entrei no fundo do poço. Eu só pensava em uma coisa: morte. Morte, eu preciso me matar. Eu não aguento mais essa vida. Eu preciso me matar. E por onde veio esse sentimento? Da onde que veio isso? Quando eu tinha 11 anos de idade, Barbosa, eu fui acusado de algo que eu não fiz. E meu pai não me ajudou. E meu pai não ficou do meu lado. Mesmo sabendo que não tinha prova nenhuma contra mim. E isso me feriu o meu caráter, me feriu o meu ego. Então, aos meus 11 anos de idade, Barbosa, para os 12 anos, eu comecei, aos 10 anos já fumava cigarro escondido dos meus pais. Aos meus 12 anos de idade, eu comecei a fumar maconha. Qual que era o objetivo? Era mostrar para todo mundo, para quem me julgava na rua, quem me julgava no bairro, que eu não era aquilo. Então, eu lembro que eu comecei a fumar maconha com os 12 anos de idade. Aos 15 anos de idade, Barbosa, eu já comecei a cheirar cocaína. Hoje, como um pai, eu era uma criança. Eu não tinha experiência, 100% maturo, e achava que era o dono do mundo. Eu lembro que tudo isso a partir do momento que meu pai não acreditou em mim, que ele não esteve do meu lado. Na verdade, eu lembro que assim, foi uma situação, Barbosa, que eu perguntei, pai, o senhor acredita em mim? Ele olhou para mim e ficou quieto. Hoje eu não julgo meu pai porque eu entendo que eu era uma peste. Eu era Era endemoniado. difícil. Era difícil, mas não tinha vias de fato nenhum que fizesse ele desconfiar de mim, porque não tinha prova. E as provas que inventaram, todas foram desconstruídas. Eram narrativas falsas. Então isso me revoltou. E eu lembro que aos 12 anos de idade comecei a fumar maconha. Meu primeiro revólver foi um 38, 6 janela, de um menino finado Tiago, finado Mil, aqui do DIC, e eu cresci com essa revolta, com o desejo de beber sangue. Meu sonho era beber sangue. As primeiras pessoas que eu matar, eu preciso arrancar a cabeça e beber sangue. Aos 15 anos de idade, conheci um outro mundo, comecei a andar, ir para as baladas, sair, curtir, e aí eu conheci a cocaína, e dali para lá só fui Queda ladeira abaixo. Ladeira abaixo. porque a droga, Barbosa, ela te apresenta um mundo de expectativa, um mundo de prazer, um mundo de conforto. Eu lembro que fumar maconha, pô, era gostoso, relaxava. Só que depois era um peso, porque quando você olhava para a realidade, você estava parado no tempo, cara. Você não fazia nada, aquilo ali te sugava. É como se montasse algo nas suas costas e te travava, você ficava parado no tempo. Então, vamos trabalhar, tô tranquilo, tô de boa, vou ficar aqui dormindo. Onde você sentava, você encostado. Eu lembro que quando eu comecei a usar cocaína, a princípio, Barbosa, só foi de vez em quando. E aí aquilo ali foi se transformando num hábito que me trazia alegria. Eu lembro que aquilo me gerava prazer, sabe? Eu brincava que era o Clark Kent se transformando no super-homem. Se sentia, uau, o cara fortão diante daquilo. E isso foi se arrastando, Barbosa, até meus 19 para 20 anos.
até um ponto que olha a influência de uma família, de um pai, de uma mãe. Isso serve para você que está me assistindo, para você que está nos ouvindo, na vida de um filho. Eu já tinha 19 anos. Um dia eu saindo de uma serralheria em Barão Geraldo, eu trabalhava numa serralheria, porque a minha vida era essa, Barbosa. Eu trabalhava, ganhava meu salário, só que não sustentava os meus rolês, não sustentava, no caso, a minha namorada, não sustentava as drogas. Então eu tinha que fazer o quê? Trabalhava em 2 serviços. Trabalhava carteira registrada, era CLT Em paralelo. é isso. E eu lembro que, assim, eu vivia no tráfico e vivia no trabalho. Saía do trabalho e ia pro tráfico. E assim eu tentava levar a vida sempre ganhando um dinheirinho de alguma forma. E E achando que ninguém ia não, pegar, eu né? achava que assim, Barbosa, era assim, era normal. A vida do jovem que nos ouve, de uma comunidade pobre, de uma favela, eles não têm uma expectativa fora daquilo que ele vive. Eles acham que aquilo ali é o certo, que ele está no caminho certo, que aquilo ali é o correto, e que ali ele vai alcançar os seus objetivos. Mas é uma mentira pregada pelo diabo no coração desses jovens, pregada talvez pelo sistema, talvez pelas ideologias que tem ali naquele lugar. Tudo não deixa de ser um fato de via de trabalho do diabo. O diabo usa aquilo para escravizar as pessoas. E no decorrer do testemunho você vai entender o porquê eu digo isso e tem experiência para dizer isso. E eu lembro, Barbosa, que assim, chegou um certo ponto que, enfim, aquilo não dava, não gerava tudo aquilo que eu queria. Até um dia, Barbosa, que eu estava saindo da serralheria e eu recebi um telefonema. Eu estava com um cigarro de maconha, eu estava apertando esse cigarro, e eu peguei, parei, peguei o celular na mão. Alô, era minha mãe. Benção, mãe, tudo bem? Ô, filho, Deus abençoe. Falei, o que que foi? Eu queria te pedir um favor. Eu preciso que você seja muito amiga do seu pai, muito amigo do seu pai. Falei, mas por que, mãe, que a senhora está falando isso? É porque a mãe foi embora de casa. Falei, como assim, mãe? Aquilo ali eu abaixei e falei pro menino, ó, termina aí. E eu falei, mas o que está acontecendo? Ela falou, nós não estávamos bem, a mãe não estava feliz mais, ele já estava se arrastando por anos, e a mãe decidiu ir embora de casa. Então eu preciso que você seja muito amiga do seu pai. E aquilo me revoltou, Berpau. Já comecei a xingar ela de tudo quanto é nome, já fiquei nervoso, já queria quebrar o celular. O rapaz já veio, o que está acontecendo, Fá? Eu expliquei, ele falou, louco, irmão. Eu lembro que eu cheguei em casa, Barbosa. Meu pai é negro, você conhece meu pai. Meu pai estava vermelho de tanto chorar, cara inchado de tanto chorar, de tanto chorar. Não tinha nenhum móveis mais na casa, a casa toda vazia. E eu falei, pai, o que aconteceu? E aí ele veio me abraçar, veio me chorando, e eu já ignorei ele também, já fiquei nervoso, eu estava revoltado com a situação. E eu não entendi o que tinha acontecido, porque eu nunca tinha visto os meus pais brigarem, diferente de muitas outras famílias. E até brinco hoje com a minha esposa, fala, às vezes é necessário as crianças verem a gente discutindo, né? Não que nós vamos se separar, mas criar na realidade que isso pode acontecer, faz parte de um relacionamento. São de atritos que se transformam em um relacionamento forte. Então a gente tem que ter debate, a gente tem que ter conflito, mas também tem que ter humildade para pedir perdão, também tem que ter humildade para reconhecer. São via de fato dos dois abrir mão para que possa constituir um relacionamento sólido, né? Isso chama casamento. É isso, Matrimônio. é isso. E aí, Barbosa, eu lembro que os meus pais, por ter se separado, aquilo me revoltou. Eu nunca tinha pensado isso deles. Eu não imaginava. Meus pais, para mim, independente, eu não conseguia ver essa fraqueza deles. E aquilo me revoltou. Eu lembro que eu briguei com meu pai e nós começamos. E só morava eu e meu pai em casa nessa época. Eu lembro que a gente se revoltou, eu se revoltei principalmente, e chegava em casa, meu pai não ia trabalhar, só chorando, voltava, meu pai só chorando, e aquilo cada vez foi me levando mais para as drogas, cada vez me levando. Eu lembro que nunca gostei de beber, Barbosa, porque a bebida me gerava uma moleza, me gerava um sentimento negativo. E eu lembro que eu comecei a beber muito, a um ponto de uma noite eu bebi 7 litros de vodka. E eu comecei a olhar e falei, cara, eu vou me matar, cara. Desse jeito não vai dar, não. E eu comecei a usar muita droga. Aí eu comecei, na época, me envolver com um menino que até hoje eu tenho amizade. Hoje veio para Cristo por intermédio da minha pessoa. E se nós começamos, ele ficava com as drogas do bairro. E as drogas começaram a ficar em casa. E eu comecei a ter muito acesso com muita mais facilidade. Além do meu serviço, eu tinha essa facilidade, porque as drogas ficavam comigo.
E então comecei a usar muita droga. Tive overdose, pelo menos o início de overdose, pelo menos 3 vezes, Barbosa. E fui ficar me perguntando, cara, por que eu não morro, cara? Eu não aguento mais essa vida, cara. Pô, por que eu não morro, cara? Hoje dá para entender, né? Hoje eu entendo e glorifico a Deus por isso. Ainda bem. E assim, isso foi indo, Barbosa. Foi se estendendo, até um dia que um amigo chamado Eduardo Santos, que você conhece muito bem, Conheço. coach, empresário, ele, Presbítero. presbítero da igreja, ele me ligava, falava, Fá, porque a gente andava junto. Eu pichava, eu era pichador, e Quer dizer, tudo que não era nada, que não tudo, ajudava, Barbosa. Eu fiz de fazia, tudo, né? usei tudo quanto é droga, fiz de tudo, Barbosa. E, particularmente, ele falava assim pra mim, Fá, vamos pra igreja? Eu falei, não, sai fora de igreja, pastor tudo rouba. Isso aí não vira, isso aí não é pra mim, não. Isso aí eu vejo que os caras usam isso aí pra controlar as pessoas. Eu falava. E ele, Fá, pô, eu vejo algo diferente, eu não sei, cara. Você se comunica diferente, você é um cara, energia boa. Vamos? Eu falei, não vou. E eu fugia dele, Barbosa. Eduardo vinha em casa me chamar e eu fugia do Eduardo. E assim foi indo, Barbosa. Até que um dia meu pai me ligou. Eu estava na empresa, meu pai falou, Fá, você não pode vir para casa hoje, direto do serviço para casa? Eu falei, por quê, pai? Porque a sua irmã, ela vai trazer umas irmãs do ciclo de oração. Pra você entender, Barbosa, a minha irmã, que era mãe de santo, ela não morava na cidade de Campinas, ela morava em Hortolândia. A que era cartomante, ela tinha acabado de casar, morava em Campinas. E eu tinha essa irmã minha, que era do crime, e só que uma sogra dela era evangélica, que é a dona Sônia, do ciclo de oração hoje da igreja, a morena. A Ela, avó do Davi. a avó do Davi, perfeito. Ela levava minha irmã para a igreja. Ela levava minha irmã para a igreja. Mesmo a minha irmã envolvida no que era errado, mas de vez em quando ela falava, menina, vamos ali para a igreja comigo? E a minha irmã aceitou a Jesus, mas não seguiu. Mas ouvia, viu, sentiu. Eu aprendi, Barbosa, que uma vez, se você verdadeiramente conheceu a Jesus, aquilo é pro resto da vida. Tem um louvor que diz assim, quem já pisou no santo do santo, em outro lugar ele não sabe viver. E aonde ele estiver, ele vai lembrar da glória de Deus. Pode até dar uma volta. É isso. Pode dar até uma volta, mas você vai voltar. Porque uma vez filho, é filho para sempre, Barbosa. Deus não esquece. A Bíblia diz que os nossos nomes estão nas palmas das mãos dele. Por isso que às vezes, Barbosa, o pecador no erro, na falha, no engano, quando ele dobra o joelho, ele sente a presença de Deus. Porque é como se Deus olhasse para a mão e falava, opa, tá ali o meu servo. Tá ali a minha serva. E aí, Barbosa, a minha irmã chamou meu pai e falou, pai, ó, tá acontecendo, não é natural. Eu sei que você não gosta de crente, porque nós odiávamos crente. Barbosa, nós fomos, ó, da Umbanda, da Quibanda, do catolicismo, porque eu era obrigado pela minha mãe. Minha mãe fazia a promessa, eu tinha que ficar 72 horas dentro da Aparecida do Norte com um saco de bala, e ela me dando bala como forma de petisco para me pagar a promessa. Eu falava, mãe, a promessa é a sua, não é a minha. Era dela, mas quem pagava era você, né? Tá Resumindo, certo. ó, Quibanda, Umbanda, catolicismo, passamos por Mesa Branca, por espiritismo, Allan Kardec. Tudo isso eu acompanhava os meus pais, Barbosa. Eita. Acompanhava, eu era obrigado. Era um mix, né? Era um mix, eu conheci um pouquinho de tudo. Aí, resumindo, Barbosa, minha irmã falou assim, pai, eu sei que o pai não gosta de crente, mas deixa as irmãs do círculo de oração vir fazer uma oração aqui em casa. E aí meu pai falou, tá bom, eu aceito. Meu pai estava numa situação desesperadora, 33 anos de casado, quando o cara chega em casa, a mulher foge de casa. Eita. Desesperador. Resumindo, Barbosa, meu pai deixou e meu pai me ligou, Fá, vem pra casa. Mais uma vez vai pagar promessa. Barbosa, voltei 3 dias depois pra casa. Eu vou nada, esses crentes doidos, ficar lá gritando aí, dando glória a Deus. Deus não é surdo, povo. Eu quero que esse povo doido, não. Resumindo, meu pai aceitou a Jesus. Até a irmã Betânia, diaconisa Betânia, estava no dia. Ela foi um canal de bênção na vida dos meus pais também. Aí, Barbosa... hoje é missionária. Hoje é missionária Betânia. E aí, nesse lance, o meu pai aceita Jesus. E meu pai começa a trazer Jesus para dentro de casa. A minha irmã, que era mãe de santo, vamos dizer assim, ela entrega tudo.
e aceita Jesus como Salvador. O pessoal começou a querer matar ela lá em Hortolândia. Os terreiros começaram a se juntar para tentar matar ela. Ela precisou vir fugida de lá. Ficou morando em casa por um tempo. Então, a Débora aceitou Jesus de volta, trouxe as irmãs do ciclo de oração para casa. Meu pai aceitou Jesus. A outra, que era feiticeira, macumbeira, vamos dizer assim, aceita Jesus. Ficou a Priscila e eu. A Priscila era cartomante. Eu lembro que ela pegou o tarô. Ela tinha um monte de baralho, búzios, um monte de coisa, juntou tudo, jogou fora, se curvou diante da grandeza de Jesus também. Ficou só o menino aqui. Fartou revoltado. E aquilo, Barbosa, cada vez me criava mais estigma de raiva, de revolta, de raiva. Ali eu já tinha meus 19 anos para 20 anos e eu não queria saber de Jesus. Eu lembro que eu tinha uma noiva de 5 anos e meio, nós de relacionamento, 5 anos mais ou menos. Eu lembro que meu pai disse assim para mim: vamos para a igreja? E a minha desculpa era: eu vou para a casa da fulana. Vamos para a igreja? Não, eu vou para a casa da fulana. Pai, vamos para a igreja? Não vou, pai, eu vou para a casa da fulana. Toda vez que ele me chamava, eu colocava a fulana no meio da história. Algumas vezes verdade e outras mentira. E eu lembro que um dia eu comendo um salgadinho de Cheetos, jogando um videogame, louco de maconha, eu deitado na cama, e ele falou assim, ele parou, eu tava com a camisa roxa igual a sua, ele tava abotoando a camisa. Ele falou assim: vamos para a igreja? E eu falava: hoje não, pai, vou para casa da fulana. Aí ele abaixou a cabeça, olhou para mim e falou: olha, eu vou te ensinar um negócio para você. Quando Deus nos chama, quando Deus nos faz um convite e a gente fica dizendo não e pondo em empecilho, Deus tira aquilo que é mais valioso da nossa vida. É uma forma de nós enxergarmos o amor de Deus e a grandeza de Deus. Hoje eu entendo muito bem isso, Barbosa, que diferente do amor humano é o amor de Deus. Se o filho matou, roubou, a mãe não quer saber. A mãe ela vai continuar amando o filho. Vai até o presídio com o filho. Vai enfrentar uma filha gigante para levar a necessidade do filho. Deus, ele faz isso e muito mais. A Bíblia diz que ele açoita os que ama. Porque Deus, além dele acompanhar, ele vai corrigir. Não é o sistema só que vai corrigir. Deus também corrige. E ele corrige tanto quanto ele ama. É isso. Então presta bem atenção, Barbosa. Hoje eu vejo que o amor de Deus, ele tem potencial de tirar aquilo que você mais ama, que é para você alcançar aquilo que vai te trazer a vida eterna, que é Jesus. Foi isso que aconteceu com meu pai. E meu pai estava dizendo para mim: se você ficar dizendo não para Deus, Deus vai tirar aquilo que você mais ama. Com 2 meses após meu pai ter falado isso, Barbosa, a minha mulher chegou em mim, éramos noivos, falou: Fai, eu estou no 2º ano de faculdade. Você não terminou nem o colegial, nós começamos a estudar na 1ª série junto. E eu quero ir pro shopping, eu quero sair, você não deixa. Porque a sua visão é machista. As minhas amigas casadas podem ir pro shopping com as outras amigas. Agora eu que namoro, eu não posso. Tá errado isso. Eu quero me separar. Aí eu lembro que eu, com muita arrogância, olhei para ela e falei: pode separar, tá bom. Quer largar de mim? Eu sei que você vai voltar. Varão do céu, ali começou uma prova. Ali eu comecei a passar por uma situação. Pediu, né? Ali eu comecei a passar por uma situação difícil. Porque eu vim numa geração, Barbosa, pelo menos meu pai, dentro da minha casa, meu pai falava assim: homem não lava, homem não cozinha e homem não passa. Homem tem que trabalhar. Então eu não sabia lavar, eu não sabia passar. Com 19 anos eu não sabia cozinhar, porque meus pais nunca deixaram eu fazer isso. Aí, de repente, minha mãe vai embora, as minhas irmãs vão embora e a minha mulher vai embora. Ficou só eu e meu pai. Pronto. E falei, agora? Pronto. Falei: pai, eu não sei cozinhar. Eu comia ovo frito, linguiça frita e bife frito. Ovo, linguiça, tudo frito. A casa fedia gordura. Eu falei: pai, tá errado isso. Vai morrer, o coração vai explodir aqui, só gordura. Se você quiser fazer outra coisa, você faz, porque eu só sei fazer isso. Não sabíamos lavar, não sabíamos passar. Eu lembro que eu tinha algumas roupas, Barbosa, de camiseta de 400, 500, bermuda de 1.200. Uma lavada de roupa do meu pai mandou tudo embora. Ele jogou Cândida dentro da máquina de lavar roupa.
Numa lavada ele mandou, acabou tudo que eu não Acabou da com- roupa. Eu queria matar ele, Barbosa. Resumindo. E Ó, Jesus Deus começou... tirando tudo que você amava. Era isso, Você Barbosa. achou que era sua esposa, sua Era namorada? isso, Ah, Barbosa. sabe de nada, inocente. Literalmente. Foi como Deus disse pra Moisés. Moisés, tira a sandália dos teus pés. Ah, mas por quê? Porque daqui pra frente é santo. Porque o lugar onde você vai pisar agora é santo. Então eu não quero nada do passado. Nada do Egito. Então daqui pra frente é puro. E aí, Barbosa, eu lembro que aquilo na minha cabeça, eu ficava revoltado, Barbosa. E eu comecei a entrar como se fosse numa depressão. Não tinha mais prazer de viver. Porque todo mundo que eu amava, eu perdi. Todo mundo que eu gostava, foi embora. Veio aquele sentimento, falar, eu não sirvo pra nada, cara. O que eu tô fazendo no mundo? Lembra que eu te disse que eu tive overdose pelo menos 3 vezes com cocaína? Lembro. Eu falei, vou criar uma estratégia nova. Eu falo, foi o diabo que pôs isso no meu coração. Vou fumar crack. Porque se eu tive com cocaína, eu vou fumar o crack, porque aí eu vou e morro. Mal e mal sabia que o crack não te dá overdose. Te faz você virar um zumbi, mas não te dá overdose, diferente de cocaína. Só que eu não sabia até então. E eu comecei a fumar muito crack. Eu lembro que até um horário da madrugada eu tirava só cocaína. Quando o nariz entupia, eu ia fumar crack. E ao ponto de pessoas mais antigas fumarem e falar assim, Fá, você vai se matar, mano? Vai devagar, cara. Você vai se matar. Eu fumava muito, um atrás do outro. De 15, 16, de 20, um atrás do outro. E os caras ficavam, não tô aguentando, eu vou embora. Os caras saíam correndo no meio do mato. E eu lembro que uma segunda-feira, isso já era num domingo, fumamos a madrugada para segunda. Eu tava com um jovem chamado Tiago, Tom Hanks, ali do DIC 2. E eu lembro que nós estávamos fumando num bairro, no caso, uma comunidade chamada Filadélfia, Paraíso, né? É um do lado do outro ali, a gente estava entre os dois. E saiu uma boca de lobo, um bueiro da rodovia dos Bandeirantes, que sai sentido Jardim Tatinga, ele vem de lateral, caía dentro do esgoto. Nós estava dentro desse bueiro, uma boca de lobo grandona, e a gente estava lá fumando. E eu comecei a olhar para mim, comecei a sentir nojo, cara. Falei, cara, olha que vida de lixo que eu tô levando, cara. Meus pais nunca fez isso, cara. Por que eu sou assim? Por que eu estou fazendo isso comigo? Eu comecei a me fazer uma autoanálise, Barbosa. Isso é importante, a gente se analisar às vezes. Olhar no espelho e olhar para nós de uma forma sincera. E eu comecei a fazer essa autoanálise. Falei, cara, eu tô todo sujo, cara. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu sou assim? Se ninguém na minha casa é assim. Aonde que eu vou parar desse jeito? E aí eu pensava, cara, mas o seu objetivo não é se matar? Então você tem que se matar, continua assim que você vai morrer. E é mais ou menos como o filho pródigo, capítulo 15 de Lucas, que fala que quando ele está dentro do lamaçal dos porcos, dando comida para os porcos, ele olhou para si e falou, olha a situação que eu estou. Na casa do meu pai, os jornaleiros ou os trabalhadores comem abundância, nunca falta para eles. E eu passando fome, não posso nem comer a comida do porco. A comida do porco. Ele estava com desejo, ele era um jovem que tinha tudo, veio pro nada, ele estava desejando o que era menos do que nada. Ele estava desejando a comida do porco. E só quem já viu uma lavagem sabe o quanto é bonito aquele nojento. Ele estava querendo comer lavagem, a situação do homem, estava morrendo de fome. E aí ele olha para si, faz uma análise. A situação que eu tô. Já sei. Irei-te com meu pai e direi, pai, eu pequei contra ti e pequei contra Deus. Na verdade, eu não sou digno de ser chamado mais teu filho, mas toma-me como um dos teus servos. E aí ele fez isso. E o pai abraçou. E o pai beijou. O pai mandou das vestes novas, roupa nova. Eu aprendi, Barbosa, que Deus, ele não rejeita ninguém, Barbosa. Ele não rejeita ninguém. Por isso que a Bíblia diz, vinde como estás. Não está falando que você vai continuar na situação que você está. Mas vem. Ele não quer saber qual é a sua crença, qual é a sua linha de fé, qual é a sua linha de raciocínio. Ele não quer saber, Barbosa, qual que são a sua ideologia, os seus traumas. Vem que eu te ajudo. Resumindo, Barbosa,
E eu lembro que eu fumando, pensando isso, e eu lembro que eu falei, eu preciso me matar. E eu comecei a falar com esse cara. Falei, Tiaguinho, olha a situação que nós tá, cara, igual mendigo, morando embaixo tá dentro do bueiro, cara. Tudo sujo, cara. Pô, meu pai e minha mãe trabalhou a vida inteira pra me dar o melhor, cara. E olha a situação, cara, que nós tá. Ele olhou pra mim e falou, Fafá. Eu lembro dessas palavras. Esse menino já morreu. Morreu há uns 2, 3 anos atrás, Barbosa. Ele olhou pra mim e falou assim, Fafá, o barato é louco. E eu entreguei pra ele e abaixei a cabeça. E pensei, cara, eu preciso me matar o mais rápido possível. Eu já não aguento mais essa vida. Ele olhou e falou assim, você que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansarás. Direis do Senhor, Ele é o teu Deus, Ele é o teu refúgio e a tua fortaleza. O braço dele é bloqueio e escudo, não temerás espanto noturno, nem flecha que voa de dia, nem peste que caminhe sobre as trevas, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu lembro quando ele falou aquilo, eu meio que me assustei, dei um tapa nele. Falei, ô, rapaz, vai falar de Deus agora pra mim? De tanta ignorância minha, Barbosa. E ele ficou sem entender o que aconteceu. O que aconteceu? E aí eu me assustei, falei, ô louco, mas que coisa estranha é essa? E aí eu lembro que eu fiquei coisa de mais 5 minutos até eu refletir. Falei, Tiago, vou embora. Ô louco, mas vai embora agora? Falei, vou atuar as coisas, tô indo embora. Eu lembro que eu subindo a rua 21 do DIC 2, entre o DIC 5 e o 22, que ela vai até lá embaixo, até lá o Filadélfia, subindo toda aquela rua e pensando, cara, o que aconteceu, cara? O que aconteceu? O que foi isso? E eu lembro que eu ouvi uma passagem uma vez, que me ouvi, não lembro se foi na igreja católica, alguém falou que Deus um dia usou até uma mula para falar com um homem, que hoje eu sei que foi Balaão. E eu lembro, falei, cara, será que Deus podia usar um drogado para falar comigo? Será que Deus pode usar um louco para falar comigo? Eu falei, eu acho que Deus falou comigo, cara. E eu vim com aquilo lá, meio perturbado. Já era uma segunda-feira, por volta das 7, 8 horas da manhã. Ela tinha até faltado do serviço esse dia. E eu lembro que eu subi, cheguei em casa, meu pai falou, tô preocupado, faz 2 dias que eu não te vejo, você sumiu. Eu falei, não, pai, pode trabalhar que eu tô bem. Fui, tomei um banho e saí do banheiro, a minha irmã tava lavando louça. Fabiana tava morando em casa nessa época. E eu falei, Fabiana, como que faz? Quando você quer algo para sua vida, mas esse algo mostra que não te quer. Ela não sabia, mas eu tava falando da morte, Barbosa. Porque eu queria a morte, mas parecia que a morte não me queria, Barbosa. Eu falei, como que faço? Quando eu quero algo, mas parece que esse algo não me quer. A Fabiana falou assim, eu não sou a melhor pessoa para te dizer isso. Porque eu te conheço toda a tua caminhada, tua trajetória, você vai achar que é de mim. Mas eu recebi o telefonema de uma missionária, ou o telefone de uma missionária. Liga para ela, Fag. Quem sabe ela pode te ajudar. E aí eu falei, pô, mas esses negócios de crente, essas paradas aí é muito loucas, eu não quero sair pra minha vida não, cara. Não, vou ligar pra crente não. Aí eu deitei na cama e fiquei pensando, ali fritando, pensando, cara, mas eu não tenho outra solução. Eu já não tenho mais pra onde recorrer. Aí eu fui lá no quarto, catei o telefone, liguei. Na época era telefone fixo. Alô? Alô? Com quem falo? Eu falei, você tá falando com o Fagner. Ela falou, o que eu posso te ajudar, Fagner? Falei, minha irmã passou seu contato e pediu pra me pedir uma oração pra você. Mas quem que é sua irmã? Fabiana. Fabiana da onde? Falei, moça, você vai orar ou não vai? E eu bem arrogante, Barbosa. Você vai orar ou não vai, moça? Ela, calma, jovem, eu só quero saber. Eu falei, a Fabiana do DIC. Ela falou, não conheço. Eu falei, então, vai orar ou não vai? Ela deu risada, ficou quieta no telefone. Eu falei, moça, você vai orar ou não vai? Ela falou, calma, jovem. Jesus acabou de falar de você pra mim. Eu falei, mas como assim? Jesus tá me caguetando pros outros ainda? Ela, calma, jovem, por favor, calma. E eu revoltado, Barbosa. E ela falou assim, calma. O Senhor tem visto a tua aflição. O Senhor tem visto as tuas lutas. O Senhor tem visto as tuas dificuldades. E o Senhor manda te dizer que por conta da sua necessidade, Ele está visitando você hoje. E Deus manda te dizer, mas Ele está tocando no teu sangue. Aí eu me assustei. Falei, como assim no meu sangue? Ela falou, Ele está arrancando todo vestígio de química, de droga. Aí eu comecei a chorar. Falei, caramba, como que essa mulher sabe disso, meu pai? Eu não falei para ela, minha irmã não falou para ela. E eu me assustei. Ela falou assim, Deus manda te dizer que Ele tem uma obra na sua vida.
que ele te chamou de uma forma especial para a terra. E ela começou a entregar. Falou, leia Isaías 41, que Deus vai falar com você ali, é a tua palavra. E ela começou a falar de Deus. E eu chorei. Quando eu acordei, Barbosa, voltei em si praticamente, que eu acordei e voltei em si, eu estava de joelho, com a cara inchada de tanto chorar. E agradeci ela, desliguei o telefone. E ela falou assim, a partir de hoje, eu lembro dessas palavras, vício nenhum há contigo mais. Deus está tirando da sua vida todo espírito do vício. E você está liberto. E a partir daquele dia, minha vida nunca mais, meu dia, minha noite nunca mais foi a mesma, Barbosa. Eu criava alguns passarinhos, Barbosa. E eu tinha o desejo de acordar no domingo de manhã para pôr o passarinho para tomar sol. Mas eu não conseguia, porque eu só chegava de manhã em casa. Porque eu passava noites acordado. Eu já não gostava mais do dia, eu só gostava da noite. A noite me gerava prazer. Quando o galo cantava, eu já falava, maldito desse galo, se eu pudesse te matar, eu matava. Porque eu já sabia que o dia estava chegando. E a culpa nem era do galo, coitado. A partir daí você vai pra igreja. A partir daí o Eduardo começa a bater mais firme na minha vida. Eduardo, onde eu ia, Eduardo aparecia. Aonde eu ia, tinha um convite, Barbosa. Aonde eu ia, tinha um convite. E a maioria das vezes esse cara me achava. E eu falava, Eduardo, mas pai, tinha meu saco, cara. Ele falou, negão, você vai ver o que Deus tem na sua vida. Algo que eu enfatizo, Barbosa, é a importância de ter uma mulher de oração, a importância de ter um homem de oração. Às vezes nós oramos, Barbosa, e parece que não somos compreendidos por Deus. Às vezes nós buscamos e parece que as nossas orações não estão sendo ouvidas, ou parece que Deus está fazendo de pirraça e não vai nos responder. Se aquela mulher não fosse uma mulher de oração, se aquela mulher não fosse uma mulher de Deus, talvez hoje teria sido muito, muito mais difícil a minha libertação, ou talvez eu tivesse passado, talvez nem estaria aqui. Por isso, eu deixo bem enfatizado para quem nos ouve, Barbosa, não cesse de orar. Tenha isso como estilo de vida. Tenha isso como uma propriedade, como uma prioridade da sua vida. A Bíblia é a verdade. Ela nos dá potencial, nos dá ferramenta, nos dá capacidade para que nós podemos entender as coisas do céu, as coisas de Deus e principalmente as coisas do inimigo, porque ela nos ensina como se defender do inimigo. Mas as orações, Barbosa, nos É ela dá... que move o céu. É isso, Barbosa. Nosso horário tá chegando, foi rápido. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Sim, Barbosa. Se você pudesse voltar no tempo, você, como você está hoje, voltar no tempo, encontrar aquele Fagner, qual conselho você daria para ele? Corra para Jesus. Abrace Jesus. Queira Jesus mais que tudo. Jesus é o maior investimento que você vai poder fazer na sua vida. Jesus é a maior e melhor escolha que você vai poder fazer na sua vida. Já usei todas as drogas, já bebi todo tipo de bebida, já tive a oportunidade de conhecer várias mulheres, mas nenhuma me trouxe a sensação, nada me trouxe o sentimento de que Jesus nos traz. Jesus é a melhor escolha de que um homem pode ter na sua vida, Barbosa. Eu aconselharia qualquer outro jovem, seja eu ou qualquer outro, corra para Jesus, abraça, mas não tenho força, vai gatinhando. Vai arrastando. Nem se for para você chegar se arrastando, mas vai, porque Jesus é a melhor escolha. Hoje, Barbosa, por bondade de Deus, para nós encerrarmos, tenho casa, tenho terrenos, tenho carros, tenho empresa, tenho esposa, tenho os filhos. Aconteceu muita coisa na minha vida, Barbosa. Conheci pessoas extraordinárias como vocês, mas eu posso afirmar uma coisa. Nada disso tinha acontecido se eu não tivesse aceitado a Jesus. E quando você aceita Jesus, acontece algo muito poderoso na nossa vida, Barbosa. Você sabe qual que é? Ele te faz promessas, mas ele não revela o processo das promessas. Alguns têm que passar e é dolorido. Só que o importante é que você tem promessa. Você não pode se apegar nas dores, mas você tem que se apegar na promessa. Porque se ele falou, Barbosa, vai acontecer. Vai cumprir. Glória a Deus por isso. Vai Louvado cumprir. seja o nome de Jesus. E se você gostou e tem um testemunho, quer contar e glorificar o nome do Senhor, 019 978050533 ou através das redes sociais, @Barbosa Chronicast. Fá, obrigado. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente, Amém. ainda Amém. mais que já tenha abençoado, que abençoe esposos, filhos, a Amém. empresa, Glória a Deus que Deus por em isso. tudo, em todo lugar que você botar os pés, a planta dos pés,
o rosto de Cristo venha refletir no seu Amém. rosto, e onde você pôr as mãos, que Deus venha prosperar. Amém. Glória Amém? a Deus por isso. Mais uma vez quero agradecer ao pessoal da Ridge, meu muito obrigado. E para você que está aí nos assistindo, está vendo lágrima rolar? Um cara que era durão Deus. virou chorão. É Deus que faz isso, não tem outra. Um cara que Glória era a Deus. durão, era parrudo, virou manteiga derretida. Rapaz, o negócio tá difícil. Tá? E para você que nos acompanhou até aqui, assistiu esse Deus. podcast, que Deus venha abençoar demais a sua vida. E a todos vocês, a paz do Senhor Jesus. Que Um Deus forte abençoe. abraço. Estejam sempre Em com nome Deus. de Jesus.